Oi, pessoal, boa noite. A gente está aqui na nossa reta final para a V3 e hoje eu vou trabalhar algumas questões, na verdade, as 20 questões que estão na nossa nota de aula. Lá no final da nota de aula, nós temos aí um simulado para a nossa AV3 colegiada, com 20 questões dos assuntos mais importantes para essa prova. E, como eu disse para vocês, eu vou falar um pouco sobre essas questões, dar a resposta correta para vocês também e comentar sobre os itens. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui para vocês. Um momento. Pronto. Imagino que já esteja aí na tela. E vamos lá. Na nossa primeira questão, ela diz assim, questão aí da OAB. Em procedimento de fiscalização, a Secretaria da Receita Federal do Brasil identificou o lucro não declarado para 3 sociedades empresárias que o obtiveram em conluio, fruto do tráfico de entorpecentes. Ou seja, essas 3 empresas conseguiram aí uma renda de forma ilícita. Sobre a hipótese sugerida, marque a alternativa correta. Vamos então ir para a letra A. O imposto sobre a renda é devido face ao princípio da interpretação objetiva do fato gerador, também conhecido como princípio da pecúnia non olet. E, de fato, pessoal, essa é a nossa resposta correta, certo? Esse princípio, ele vai basicamente dizer, o princípio da pecúnia non olet, ele diz que pouco importa se os rendimentos tributáveis, eles tiveram ou não fonte lícita, ou fonte ilícita, ou fonte moral, ou fonte imoral, certo? Ele vai dizer que, assim, uma pessoa, ela recebe uma renda fruto do trabalho dela, ela deve imposto de renda. Ela recebe uma renda fruto do tráfico de entorpecentes, como aparece aqui na questão, ela também vai dever esse mesmo, ela vai ser devedora desse mesmo tributo, independente de onde ele veio, tá? Então, na letra B aqui, nós temos que não caberá tributação e sim o confisco da respectiva renda. Sim, poderá caber o confisco da sua renda, e de fato isso cabe aí ao direito penal, mas essa parte aqui de não caberá tributação, ela está incorreta. Então, a gente já pode colocar aqui a letra F. Na C, não caberá tributo, uma vez que o tributo não é sanção de ato ilícito. De fato, o artigo, se eu não me engano, terceiro do, do nosso código, CTN, ele vai dizer que o tributo ele não constitui uma sanção de ato ilícito. Mas o início dessa questão aqui já torna essa alternativa como falsa. Essa parte que diz que não caberá tributo. E letra D, caberá aplicação de multa fiscal pela não declaração de lucro, ficando afastada a incidência do tributo sem prejuízo da punição na esfera penal. Mais uma vez aqui, ficando afastada a incidência do tributo. Essa parte aqui já torna esse item falso. Poderia ter, aí, de fato, a aplicação de uma multa fiscal pela não declaração, mas isso não iria causar o afastamento da incidência do tributo. Apenas, de fato, aí, uma multa. Tudo bem? Então, alternativa final aqui, letra A. Vamos para a segunda questão. Sobre o conceito de tributo e as espécies tributárias, marque a alternativa correta. Vamos para a letra A. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Até aí, ok. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, ok. Que não constitua sanção por ato ilícito, perfeito. Instituída em lei, ok. E cobrada mediante atividade administrativa discricionária. Essa parte, essa discricionária, torna essa alternativa falsa. Lembrando que a atividade da administração pública ela deve ser vinculada, ou seja, o ente tributante ele deve agir estritamente com o que está na lei e não da forma como ele achar mais conveniente e mais oportuno. Vamos aqui para a letra B. O imposto, de acordo com o CTN, é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. E é exatamente a nossa resposta para essa questão. Isso aqui é basicamente letra de lei do artigo 16 do CTN. A gente não precisaria saber exatamente o que diz esse artigo 16 para saber que esse item está correto, até porque o imposto é uma espécie tributária que a gente já estudou de forma vasta aí, durante o nosso conteúdo. E, de fato, o imposto ele independe de qualquer atividade estatal. Letra C. O empréstimo compulsório não é um tributo. Falso. Artigo 148 diz que o empréstimo compulsório, sim, ele é uma espécie tributária. Esse F ficou meio estranho aqui, mas a gente improvisa. E letra D. As taxas são tributos de competência privativa da União, dos Estados e do Distrito Federal. Esqueceu aí dos municípios. E não, as taxas elas não são tributos de competência privativa de ninguém. Em regra, quem presta o serviço público
institui as taxas. Então, temos aqui letra F. Vamos para a nossa terceira questão. Quando o tributo está relacionado com a descentralização da atividade pública, sendo instituído para o fim de dotar de recursos determinadas, sendo instituído para o fim de dotar de recursos determinadas entidades encarregadas pelo Estado de atender necessidades sociais específicas, referido tributo terá a característica de, vamos aqui, o que a gente pode já sacar de primeira aqui lendo essa frase, certo? Que esse tributo, que nessa definição ele foi instituído, qual foi a razão dele? Qual foi a finalidade para a instituição desse tributo? É algo que a gente tem que levar em consideração. Ele foi instituído, foi na parte até que eu me bolei aí na frase, ele foi instituído para o fim de dotar de recursos determinadas entidades. Ou seja, é um tributo que existe para dar dinheiro a determinadas entidades. O que exatamente isso significa? É a fiscalidade? Não. Lembrando que a função fiscal do tributo é a função arrecadatória, a função que arrecada aos cofres públicos. Os cofres públicos não é uma entidade por si. A gente está pensando aqui em o ente tributante que institui esse determinado tributo para que outra instituição, uma instituição importante para o Estado, possa ter recursos para funcionar. No caso, estamos vendo aqui a característica da parafiscalidade, que os tributos parafiscais são aqueles que servem para arrecadar renda a uma entidade específica, uma entidade que tem grande necessidade social, que tem grande interesse do Estado de existir. Letra C, não seria seletividade, certo? O que é a seletividade dentro do direito tributário? É aquele princípio que diz que quanto mais essencial o produto for, menor vai ser aí a sua alíquota, menor vai ser o valor que você tem que pagar por esse produto. Então, nesse caso aqui, não se aplica a essa definição. E a extrafiscalidade aqui, a gente já sabe que não é, porque os tributos extrafiscais são aqueles que atuam na intervenção da economia, para colocar certos produtos no mercado, para tirar certos produtos do mercado, e trabalhar especificamente dentro aí da economia. Então, nesse caso, letra B, são tributos, ele definiu aí os tributos parafiscais. Questão 4. Marque a opção que apresenta o valor finalístico da tributação que se refere ao. Então, abre aspas. Fenômeno jurídico que consiste na circunstância de a lei tributária nomear sujeito ativo diverso da pessoa que a expediu, atribuindo-lhe a disponibilidade dos recursos auferidos para o implemento de seus objetivos peculiares. Então, ele está perguntando o que é esse fenômeno jurídico. Então, vamos analisar a frase. É um fenômeno jurídico que consiste na circunstância de a lei, ou seja, a lei faz isso, a lei tributária faz isso. O que ela faz? Ela nomeia sujeito ativo diverso da pessoa que a expediu. Ou seja, ela nomeia como o cobrador, digamos, desse imposto, diverso da pessoa que, de fato, instituiu esse tributo. Então, é o município que cria um tributo, que institui um tributo, mas dá essa atribuição de cobrança e de coleta desses tributos para uma outra entidade. Continuando, atribuindo-lhe a disponibilidade dos recursos auferidos para o implemento de seus objetivos peculiares. Não seria nesse caso aqui, como a gente sabe, fiscalidade. Por quê? Porque a fiscalidade tem a finalidade de arrecadar aos cofres públicos. A gente já viu. Nesse caso, seria novamente letra B, a parafiscalidade. É o mesmo exemplo que a gente acabou de ver na questão anterior, em que ele vai dizer que os tributos parafiscais são aqueles que servem para dar dinheiro a entidades importantes para o funcionamento do Estado, mas que não são necessariamente ligadas ou não são necessariamente pertencentes ao Estado, pertencentes ao ente tributante. É nessa parte que ele fala, nomear sujeito ativo diverso da pessoa que a expediu, ou seja, que criou esse tributo, atribuindo-lhe a disponibilidade dos recursos auferidos, ou seja, dando os recursos que essa entidade arrecadou para si, dando para essa entidade. Não seria, no caso aqui, operacionalidade, inclusive é algo que eu acho que a gente nem estudou, certo? Então, a gente já pode eliminar. Não seria extrafiscalidade, porque a gente já sabe, a extrafiscalidade tem a ver com a intervenção da economia, e não seria também confisco. Confisco o acontecimento de você punir o contribuinte por alguma infração. Você toma os seus bens. Então, nesse caso, aí dá para fazer até pelo método de exclusão, certo?
dá para a gente saber que é a letra B para fiscalidade. Vamos aqui à próxima questão. Com relação aos impostos e às taxas, é correto afirmar que tanto o fato gerador dos impostos como o das taxas, o fato gerador das taxas, são vinculados a uma atividade estatal específica. Essa questão é bem fácil. A gente já consegue ver que essa letra aqui, ela é falsa, certo? Tanto o fato gerador dos impostos como os das taxas são vinculados a uma atividade estatal específica, uma atuação estatal específica. A gente sabe que é falso. A gente sabe que as taxas, sim, elas estão ligadas ao serviço público, que é uma atuação estatal específica, mas os impostos não. Os impostos, eles existem apenas para arrecadar dinheiro aos cofres públicos, independente de atividade estatal. Isso está lá no artigo 16 do CTN. Vamos lá para a letra B. O fato gerador dos impostos é vinculado a uma atividade estatal específica. Então, aqui já foi bem torta a linha, mas aqui já torna como incorreto esse item B. Letra C. O fato gerador dos impostos não é vinculado a uma atuação estatal, enquanto o das taxas é vinculado a uma atuação estatal específica. E sim, letra C é o nosso item correto. Letra D. Tanto o fato gerador dos impostos como das taxas não são vinculados a uma atividade estatal específica. De fato, os dos impostos, eles não são vinculados a uma atividade estatal, mas mas as taxas são sim vinculadas a uma atividade estatal. Então, letra C como item correto. Questão 6. Projeto de lei ordinária municipal deseja criar tributo para custear a prestação do serviço público de iluminação. Então, prestem, já marquem isso aqui na questão de vocês. Serviço público de iluminação das vias e logradouros públicos do município Alfa. O projeto prevê também que o tributo será cobrado na fatura de consumo da energia elétrica. Diante desse cenário, o tributo criado poderá ser. Vamos todos lembrar, certo, que a iluminação, ela atualmente é cobrada na forma da COSIP, tá? Eu vou até escrever aqui para vocês de forma bem torta, mas enfim, COSIP. Contribuição para o serviço de iluminação pública, ou é contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, certo? Lembrando, a iluminação pública, ela não pode ser cobrada por meio de taxas, porque não é um serviço específico e divisível. É difícil você quantificar como as pessoas estão recebendo o benefício de um serviço público de iluminação. Mas se não pode ser cobrado por taxa, pode ser cobrado por contribuição. Eis, então, a existência da COSIP, certo? Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Então, com isso em mente, vamos lá. A taxa de iluminação pública, diante desse cenário, perdão, o tributo a ser criado poderá ser a taxa de iluminação pública, que já está errado, então a gente já tira esse item. A contribuição de iluminação pública, correto, ok. E a sua arrecadação pode ser feita na fatura de consumo de energia elétrica, tá certo. Então, esse é o nosso item correto, certo? Vou logo dar aqui um adiantamento para vocês. Mas, por que a gente sabe que esse é o item correto? Essa parte aqui, ó, sua arrecadação pode ser feita na fatura de consumo de energia elétrica. Lembrando, a contribuição de iluminação pública, ela está no artigo 149A da nossa Constituição, certo? Então, 149A da CF, ok? Mas esse detalhe específico no final, que fala que a sua arrecadação pode ser feita na fatura do consumo de energia elétrica, só o STF trata disso. Então, é um entendimento do STF que a iluminação pública pode ser cobrada na fatura do consumo de energia elétrica. Tudo bem? A taxa de iluminação pública e sua arrecadação pode ser feita na fatura de consumo de energia elétrica. A gente já viu aqui que ele fala de taxa, então, errado. Errado, vou marcar um F aqui. A contribuição de iluminação pública, mas a sua arrecadação não pode ser feita na fatura de consumo de energia elétrica. De fato, é uma contribuição, mas sua arrecadação pode ser feita na fatura de consumo de energia elétrica. Então, item correto, letra B. Vamos para a questão de número 7. A União, diante de grave desastre natural que atingiu todos os estados da região norte, e considerando ainda a severa crise econômica e financeira do país, edita o quê? Medida provisória, que institui o quê? O empréstimo compulsório, para que as medidas cabíveis e necessárias à reorganização das localidades atingidas sejam adotadas. Sobre a constitucionalidade da referida tributação, marque a alternativa correta. Então, a gente sabe que o empréstimo compulsório, ele está presente no artigo 148, ok, da nossa Constituição, e a gente sabe que na nossa Constituição, a nossa Constituição só deixa ele ser instituído por meio de lei complementar. Isso é importante. Isso é importante.
E a gente está vendo aqui que o que a União fez? Ela editou não uma lei complementar, mas uma medida provisória para a instituição desse empréstimo compulsório. E está lá no nosso artigo 62, inciso 3 da Constituição, que ele fala que a medida provisória ela não pode legislar sobre o que uma lei complementar legislaria. Então, eu vou colocar aqui 62, inciso 3, tá, tá muito improvisado aqui essa escrita, mas dá para entender, certo? 62, pronto, inciso 3 da nossa Constituição fala que a medida provisória ela não pode ter o papel de uma lei complementar. Então, com isso em mente, vamos então para as alternativas. Alternativa A. O empréstimo compulsório não pode ser instituído para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Artigo 148 da Constituição fala que ele pode sim. Então, essa alternativa está falsa. Inclusive, é a hipótese de instituição de um empréstimo compulsório, são despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa, etc. O empréstimo compulsório deve ser instituído por meio de lei complementar, correto? Sendo vedada pela Constituição que medida provisória trate desse assunto. Perfeito. Então, temos aqui o nosso item B como item correto. Nenhum tributo pode ser instituído por meio de medida provisória. A alternativa está falsa. A medida provisória, ela só não pode ter papel de lei complementar, mas ela pode ter papel de outras coisas, como lei ordinária. Então, uma medida provisória, ela pode tratar, por exemplo, de imposto de renda, mas ela não pode tratar de empréstimos compulsórios. Algo que é importante a gente lembrar aqui também é sobre o GECIR. É um acróstico, certo? Que a gente tratou no nosso GED, e vai demorar um tempinho para eu conseguir escrever, mas eu vou logo explicando para vocês. O que é esse GECIR? São os tributos, são certos tributos específicos, porque os tributos, em regra, eles são criados por lei ordinária, mas temos aqui alguns tributos específicos que só podem ser criados por lei complementar, que são as grandes fortunas, os empréstimos compulsórios, as contribuições e os impostos residuais. Então, nesse caso aqui, empréstimo compulsório só pode ser feito por lei complementar e não pode ser feito por medida provisória. Letra D. A União pode instituir empréstimo compulsório para atender às despesas decorrentes de calamidade pública, sendo possível, diante da situação, a edição de medida provisória. Já entendemos aqui que esse item está falso. Oitava questão. Sobre as contribuições de melhoria, é correto afirmar, com base no CTN, que as contribuições de melhoria, lembrando que nós estamos falando delas, se trata de tributo de competência exclusiva dos municípios. Falso. As contribuições de melhoria, elas são muito parecidas com as taxas, não em relação ao seu fato gerador, certo? Não se confunda em relação a isso. Mas elas, o que elas têm de semelhança? É que quem presta o serviço público institui a taxa. E como a contribuição de melhoria ela é diretamente ligada à valorização de um imóvel decorrente de uma obra pública, a gente entende que a contribuição de melhoria, quem presta, ou seja, quem faz essa obra pública, institui a contribuição de melhoria, seja União, seja Estado, Distrito Federal ou municípios. Letra B. É instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra desvalorização imobiliária. Então, estava certo até aqui. Se fosse valorização imobiliária, estaria correto. Mas, como ele diz desvalorização, temos aqui que é o item falso. A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo total da obra. Certo? Muitas pessoas se confundem nesse item. Mas a gente encontra esse item lá no artigo 81, parágrafo 1º do CTN. E, de fato, tem uma semelhança na forma como você lê, mas é uma questão que é puramente letra de lei. Você teria que, basicamente, memorizar o que o artigo diz. E, memorizando o que o artigo diz, se você for lá para o artigo 81 do CTN, parágrafo 1º, ele vai dizer assim, a contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra, a que se refere à linha C do inciso 1, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização. Então, uma parte está correta, mas ele não cita o item como um todo. Então, dessa forma, o torna incorreto. Item D. Tem como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Temos como correto a letra de lei do caput do artigo 81 do CTN. Vamos então para a nossa nona questão. Sobre as contribuições especiais tributárias, marque a alternativa correta. Então, contribuições especiais tributárias. E eu já digo aqui para vocês, pessoal, que eu espero que essa seja uma questão que não caia na prova. Eu espero que a prova não esteja parecido com
esse tipo de questão, que é um tipo de questão muito parecido com questão de concurso. É aquela questão que é a letra de lei, é feito para você errar. É feito para você errar uma vírgula que está dentro do artigo, eu discordo totalmente. Assim, eu acho que não testa o conhecimento do aluno, mas assim, é uma vírgula que você erra que torna o item incorreto. Então, vamos dar uma olhada aqui, mas tem alguns detalhes que não são exageradamente letra de lei, mas eu vou explicar para vocês. Então, item A, sobre contribuições especiais. Item A, compete à União, aos estados e aos municípios instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico, ou seja, CID, e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Por que esse item está falso? Por conta desses outros entes tributantes aqui, ó, aos estados e aos municípios. O nosso artigo 149 da caput da Constituição, ele vai dizer que compete exclusivamente à União. Então, apenas a União, ela tem aí uma modalidade de competência privativa, exclusiva, que compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, CID e de interesse nas categorias profissionais. Para o item B, as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Temos como item falso, e é simplesmente e puramente e exageradamente letra de lei do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º. Então, temos aí como item falso. Item C, a União, os estados, o DF e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Novamente, puramente letra de lei, artigo 149, parágrafo 1º da Constituição. E, item D, as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico não incidirão sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. Item falso, com base no artigo 149, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição. Questão 10. Por meio da Lei Ordinária número 123, a União instituiu, importante, contribuição não cumulativa, destinada a garantir a expansão da Seguridade Social, ou seja, uma contribuição visando a Seguridade Social, utilizando, para tanto, fato gerador e base de cálculo, o quê? Distintos dos discriminados na Constituição, ou seja, distintos dos que já estão na Constituição. A referida lei foi publicada em 1º de setembro de 2015, com entrada de vigor em 2 de janeiro de 2016. Então, ela foi instituída, foi publicada em setembro, vou botar aqui um 7, certo? De 2015, ajeitar esse S aqui. E ela entrou em vigor em janeiro, certo? De 2016, ou seja, no exercício financeiro seguinte, ok? Então, essa foi a diferença aí entre elas. Para considerar indevida a contribuição criada pela União, a pessoa jurídica A, atuante no ramo de supermercados, não realizou seu pagamento, razão pelo qual, em 5 de julho de 2016, foi lavrado auto de infração para sua cobrança. Considerando a situação em comento, assinala a opção que indica o argumento que poderá ser alegado pela contribuinte para impugnar a referida cobrança. Então, item A. A nova contribuição viola o princípio da anterioridade nonagesimal. Lembrando, o que é o princípio da anterioridade nonagesimal? Ele diz que todo tributo que é instituído deve respeitar aí um prazo mínimo de 90 dias para, no caso, entrar em vigor. E nesse caso aqui, ele respeita o princípio da anterioridade nonagesimal, porque ele foi publicado em setembro e só foi instituído em janeiro. Tem perfeitamente 90 dias nesse lapso de tempo. Item B. A nova contribuição viola o princípio da anterioridade anual. A anterioridade anual é aquela que diz que todo tributo que é publicado, ele só pode ser instituído, ou seja, ele só pode entrar em vigor no exercício financeiro seguinte, ou seja, em 1º de janeiro do próximo ano. Nesse caso aqui, foi instituído, ele foi publicado, no caso, em 2015 e entrou em vigor em 2016, então ele respeitou o princípio da anterioridade anual. Letra C. A nova contribuição somente poderia ser instituída por meio de lei complementar. Isso aqui
ela é interessante. E é aqui, no caso, a gente já sabe que o item C é o nosso item correto, mas eu vou desenhar de novo para vocês aquela coisa que a gente tratou do GCIR, ok? Então, vamos ver se consigo aqui agora. Pronto, GCIR. Alguns tributos, eles só podem ser instituídos por lei complementar. Isso é específico desses tributos. Como eu já disse, G, grandes fortunas, E, empréstimos compulsórios, CI, contribuições e impostos residuais. O que são contribuições residuais? Eu vou usar o exemplo de contribuições porque é exatamente o que ele fala que ele instituiu aqui, foi uma contribuição social para a Seguridade Social. As contribuições residuais são aquelas que não estão presentes na Constituição. Então, a Constituição, ela fala, digamos aí no artigo 149, a União pode instituir contribuição sobre isso e sobre aquilo. Qualquer outro tipo de contribuição que não esteja especificamente discriminada dentro da nossa Constituição será uma contribuição residual, assim como o imposto também será um imposto residual. Se ser feita por lei complementar, ela deve ser uma contribuição residual, ou seja, uma contribuição que não esteja presente dentro da nossa Constituição, que é exatamente o caso aqui. A gente vê que ele trata disso quando ele diz que o fato gerador e a base de cálculo, eles são distintos dos discriminados na Constituição da República. Então, nesse caso aqui, nós temos aí o item C como item verdadeiro. Ele diz que a nova contribuição somente poderia ser instituída por meio de lei complementar, que é o caso aqui da questão, porque ele foi instituído por meio de lei ordinária. Item D. A Constituição da República veda a instituição de contribuições não cumulativas. Não, ela não veda a instituição de contribuições não cumulativas, desde que essa criação dessas novas contribuições sigam as regras. Vamos para a nossa 11ª questão. Antônio, prestador de serviço de manutenção e reparo de instrumentos musicais, sujeito ao ISS, deixou de recolher o tributo incidente sobre fato gerador consumado em janeiro de 2013, quando a alíquota do ISS era de 5% sobre o total auferido pelos serviços prestados e a multa pelo inadimplemento do tributo era de 25%. Então, a gente pode anotar isso. Vai ser um pouco complicado aqui anotar, mas a gente vai tentar. Então, em 2013, ok? Eu vou colocar aqui só 13. Em 2013, o imposto para o ISS era de 5%, e a multa para o descumprimento do pagamento do ISS era de 25%. Então, definimos isso. Em 30 de agosto de 2013, então isso aqui foi o quê? Em janeiro, né, que ele diz aqui? Em janeiro. Vamos colocar que foi em janeiro, porque foi o início do ano, né? Então, vou botar em janeiro. Em 30 de agosto de 2013, ou seja, 13, e vamos colocar aqui agosto, ou um A, para facilitar. Então, em 30 de agosto de 2013, o município credor aprovou a lei que reduziu para 2% a alíquota do ISS, então reduz a alíquota do ISS para 2%, e reduziu a multa pelo inadimplemento do imposto incidente nessa mesma atividade, que passou a ser de 10%. Ou seja, ele reduziu a alíquota do ISS e reduziu também o imposto para a infração, para o não cumprimento com o pagamento desse ISS. Em fevereiro de 2014, o município X ele promoveu o lançamento do imposto, lançamento, no caso, a cobrança desse imposto, exigindo do contribuinte um montante de 25 mil, sendo 20 mil de impostos, 5%, e 5 mil a título de multa, ou seja, 25%. Então, ele cobrou o valor que estava em janeiro de 2013, ao invés do valor de imposto e de multa que estava em agosto de 2013. Com isso, vamos para a pergunta. Sobre a hipótese apresentada, assinale a alternativa correta. Letra A. O lançamento está correto em relação ao imposto e à multa. Ok. Aqui, gente, a gente vai ter que analisar o princípio da irretroatividade. Lembra, o princípio da irretroatividade que a gente vai trabalhar aqui, ele vai dizer que o ente tributante ele não pode alcançar fatos geradores anteriores à instituição ou à majoração de um determinado tributo, como a gente trabalhou naquele GED sobre princípios. E o que acontece aqui no caso concreto? No caso concreto, a gente está diante da regra geral do princípio da irretroatividade e uma de suas exceções, que trata exatamente da infração tributária mais benéfica ao contribuinte e uma infração não julgada. Então, é uma infração não julgada mais benéfica ao contribuinte. Então,
Vejamos, em janeiro de 2013, a alíquota sobre o ISS era de 5%, e o valor para a multa era de 25%. Em agosto de 2013, ou seja, depois de janeiro, obviamente, a alíquota do ISS era de 2%, então reduziu essa alíquota, e a porcentagem, a alíquota para a multa em cima desse do não pagamento desse ISS era de 10%. Nesse caso aqui, nesse caso específico, haverá a aplicação da regra geral do princípio da irretroatividade relacionado a esses 5%. Porque se ele praticou o fato gerador, que foi o não pagamento ou a incidência desse ISS em janeiro de 2013, o valor, a alíquota a ser cobrada em fevereiro de 2014, que foi quando o município X ele fez essa cobrança, vai ser a do fato gerador da época, exatamente da época em que houve a incidência desse ISS, que vai ser, então, esse valor aqui de 5%. Mas, especificamente relacionado à multa, é uma exceção a esse princípio da irretroatividade. Então, em fevereiro de 2014, qual era a multa? Em janeiro de 2013, a multa para o não pagamento desse ISS era de 25%. Já em fevereiro de 2014, essa multa era de 10%. Se fosse para a gente aplicar a regra geral da irretroatividade, a gente cobraria dele esse valor de 25%. Mas a gente está vendo aqui que é uma infração não julgada e mais benéfica ao contribuinte. Então, nesse caso, aplica-se essa multa aqui de 10%. No caso em concreto, o seu Antônio, prestador de serviço de manutenção de reparo de instrumentos, ele vai pagar 5% do imposto sobre regra geral do princípio da retroatividade e 10% dessa multa, em cima aí da nossa segunda exceção ao princípio da irretroatividade. Então, vamos para os comandos. Para o comando. Sobre a hipótese apresentada, marque a alternativa correta. Letra A. O lançamento está correto em relação ao imposto e à multa. Falso. A gente viu que ele cobrou 5% do imposto e 25% da multa. Então, ele acertou só em relação ao imposto, mas errou em relação à multa. O lançamento está incorreto tanto em relação ao imposto, que deveria observar a nova alíquota de 2%, quanto em relação à multa, que deveria ser de 10% sobre o ISS. Nessa alternativa, na alternativa B, ele está correto em relação à multa, que de fato deveria ser de 10%. Mas ele está incorreto em relação ao imposto, que deve ser o imposto da época que ele praticou o fato gerador. Letra C. O lançamento está correto em relação à multa, mas incorreto em relação ao imposto. A gente viu aqui que ele já errou a multa logo de cara, o que tornaria esse item como item falso. Vou botar esse aqui de cima como falso, só para deixar marcado. E item D, a gente já sabe que se todos acima estão falsos, então o item D é a nossa alternativa certa. O lançamento está correto em relação ao imposto, mas incorreto em relação à multa, que deveria ser de 10% do ISS devido e não recolhido. Esse é o nosso item D, nosso item correto. Questão 12. Suponha que determinada medida provisória, editada pela Presidenta da República em 29 de nove de 2012, ou seja, em setembro de 2012, estabeleça, entre outras providências, o aumento para diversas faixas de alíquota prevista na legislação aplicável ao imposto de renda. Ou seja, o que ela está querendo dizer aqui, em várias palavras, é que houve aí o aumento da alíquota do imposto de renda. Por meio de quê? Por meio de lei complementar, por meio de lei ordinária? Não, por meio de medida provisória. Nesse caso, com base no sistema tributário nacional, tal medida não violaria o princípio da legalidade e produziria efeitos a partir da data de sua publicação. Como já falei aqui para vocês, GSIR, lembra do GSIR? Grandes fortunas, empréstimos compulsórios, contribuições e impostos residuais. Lembrando do que qual imposto a gente está tratando aqui, qual tributo, qual espécie de imposto. O imposto de renda. O imposto de renda está no GSIR? Não. Então, o imposto de renda ele não tem a obrigatoriedade de ser alterado por meio de lei complementar. Nesse caso, não tendo a obrigatoriedade de ser alterado por meio de lei complementar, portanto, o imposto de renda ele pode ter sua alíquota majorada por meio de medida provisória, ou seja, ele pode ter, certo? Está permitido. Então, nesse caso, de fato, não violaria o princípio da legalidade. Porém, produziria efeitos a partir da data de sua publicação? Errado. O imposto de renda, como a gente viu, ele respeita apenas o prazo anual e não respeita o prazo nonagesimal. Ele é uma exceção ao prazo nonagesimal. Então, nesse caso aqui, ele não teria efeitos imediatos a partir da publicação, como, por exemplo, o imposto de importação. Mas o imposto de renda, ele teria efeito a partir do exercício seguinte em que ele foi publicado. Letra B.
Violaria o princípio da legalidade por ser incompatível com o processo legislativo. No caso, violaria, a gente já está vendo aqui que é o dispositivo incorreto. Não violaria o princípio da legalidade, ok, e produziria efeitos a partir de 90 dias contados da data de sua publicação. Falso. Acabei de dizer que o imposto de renda ele não respeita o prazo nonagesimal, ele respeita apenas o prazo anual. E letra D, por exclusão aqui, a gente já tem que a letra D é a correta. Ela diz que não violaria o princípio da legalidade e só produzirá efeitos a partir do primeiro dia do exercício financeiro subsequente à data de sua conversão em lei. Perfeito. Isso é um exemplo claro de que ele respeita apenas o prazo anual do princípio da anterioridade e que ele não violaria o princípio da legalidade. Questão 13, ela diz: o município X instituiu taxa a ser cobrada exclusivamente sobre o serviço público de coleta, remoção e tratamento de lixos e resíduos provenientes de imóveis. Então, a gente já pode ver aqui que é a taxa do lixo, certo? Vou botar TL para ficar bem abreviado e fácil de escrever, taxa do lixo. A igreja ABC, com sede no município X, foi notificada da cobrança da referida taxa. Sobre a hipótese apresentada, marque a alternativa correta. Lembrando, as igrejas, as instituições religiosas, elas estão presentes na nossa Constituição, no artigo 150, na parte que fala sobre as imunidades genéricas. As igrejas, as instituições religiosas, com algumas exceções, como a gente viu na nossa aula, elas são imunes. Beleza, elas são imunes, mas elas são imunes dos impostos e não de todos os outros tributos, e não de todas as outras, das outras obrigações acessórias que ela tem, certo? Elas são imunes apenas dos impostos. Fiquem com isso em mente. Então, vamos fazer a nossa questão. A taxa é constitucional e as igrejas não são imunes. Taxa constitucional, perfeito, já é um entendimento pacificado pelo STF que a taxa do lixo é uma taxa constitucional e as igrejas, elas não são imunes. Verdadeiro, esse é o nosso item correto. Letra B, as igrejas são imunes, portanto, não devem pagar a taxa instituída pelo município X. De fato, as igrejas são imunes, porém aos impostos, não às taxas e os outros tributos. A taxa é inconstitucional, pois não é específica e divisível. Falso também, como acabei de dizer, o STF ele já pacificou esse entendimento de que a taxa do lixo ela é sim constitucional. A taxa é inconstitucional, uma vez que os tributos, enfim, aqui já está errado, a taxa é inconstitucional. Se a gente está falando de taxa do lixo, a gente está falando de constitucional, então, item correto, letra A, item A. 14. A Secretaria da Fazenda, da Receita Federal do Brasil, lavrou em 2022 auto de infração de R$ 1 milhão em face da sociedade empresária Maçã Ltda, por não ter recolhido o imposto de importação, então, II, e a contribuição social, CSLL, referentes ao ano de 2021, incidentes sobre a comercialização, isso aqui é importante, comercialização de livros eletrônicos ou e-books, por ela importados e comercializados no país. O departamento jurídico da sociedade autuada contrata você como advogado para emitir parecer para fundamentar sua defesa. Diante desse cenário, marque a alternativa correta. Letra A. O imposto de importação e a contribuição social da questão são indevidos, pois os livros eletrônicos e e-books se enquadram na imunidade tributária dos livros. Ok, a gente tem aqui uma parte desse item está correto. Esse item ele é falso, tá? Já vou falar para vocês, mas uma parte desse item ele está incorreto. Por quê? De fato, existe a imunidade de imprensa. A imunidade dentro é um tipo de imunidade genérica dentro da nossa Constituição, em que ela tira a incidência de impostos para livros, para periódicos, para jornais e para os papéis que produzem esses livros, esses periódicos e esses jornais. Então, a gente sabe que todos esses insumos aí para a criação de livros que eu acabei de citar, eles são imunes de qualquer tipo de imposto dentro aí da nossa Constituição. O STF, ele já pacificou também o entendimento que essa imunidade, ela se estende aos e-books, aos livros eletrônicos, e ao Kindle também, que é um material utilizado para a leitura desses livros digitais, desses livros eletrônicos. Então, nesse caso aqui, de fato, o imposto sobre importação, ele é indevido, porque ele é um imposto, mas uma contribuição não. Lembrando que a imunidade, ela atinge os impostos. As imunidades genéricas atingem todos os impostos. É a mesma coisa da questão que a gente acabou de ver da igreja. Ela vai atingir os impostos, mas não vai atingir as taxas, não vai atingir as contribuições e etc. Então, o imposto de importação é indevido.
mas a contribuição social, aí sim, ela é devida, então torna esse item falso. Item B, apenas o imposto de importação é devido, pois os e-books se enquadram na imunidade tributária dos livros, já vou colocar aqui como item certo. Apenas a contribuição social é indevida, falso, e aqui ele fala que ambos são devidos também, item falso. Então, resposta correta é item B. Questão 15. João, advogado tributarista, é procurado para orientar a empresa L a respeito do comportamento da jurisprudência do STF sobre a matéria tributária. Como assistente de João, marque a opção que veicula enunciado com efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federais, estaduais e municipais. Essa questão aqui, na minha opinião, ela é pior do que aquela questão que a gente viu, que era puramente letra de lei sobre as contribuições sociais. Por quê? Porque essa questão, ela também é letra de lei, mas não sobre a nossa Constituição, que é uma leitura fácil. Ela é letra de lei em cima de súmulas do STF. Isso eu acho que é muito pouco interessante de colocar numa prova, pelo menos eu vejo como aluno, mas seria na nossa prova aí uma questão difícil. Então, puramente, pessoal, baseado em letra de lei, a gente já vê aqui que o correto é a letra A. E eu vou escrever a súmula aqui para vocês. Então, súmula vinculante, eu vou colocar como SV 48, e todas aqui que eu vou colocar, pessoal, são do STF, certo? Vou escrever ele aqui uma vez aqui em cima, só para que vocês fiquem cientes de que eu estou falando do STF, para não ter que escrever várias vezes. Ainda, item B, ainda quando alugado a terceiros, o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas permanece imune ao IPTU, não importando a finalidade a que os aluguéis se destinem. Ela está errada, de acordo com a súmula vinculante, aqui é a súmula SV 52, também do STF. A norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária está sujeita ao princípio da anterioridade, também errado, pela súmula 669. Se vocês quiserem pesquisar para ler depois, mas 669 e súmula também do STF. Além disso, assim, esse item C, a gente não precisaria também nem saber da súmula. A gente já sabe que a alteração de prazo, ela não é a instituição e nem a majoração de nenhum tributo. Então, ela não se sujeita e não se sujeitaria ao princípio da anterioridade. Então, nem de súmula a gente precisaria, mas em relação aos outros, a gente sim precisaria do conhecimento da súmula. Item D. A exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial, na qual se pretendia discutir a exigibilidade de crédito tributário, é constitucional. Para vocês terem uma ideia, eu estou estudando isso em Tributário 2. Então, eu diria que é uma matéria ainda que não é de vocês, mas temos aí na súmula vinculante 28, que ele é um item. Opa, ficou parecido com um zero. Vou botar um outro zero aqui, pronto. Que ele é o item incorreto. Então, temos aqui o item A como item correto. Questão 16. Fulano de tal prometeu adquirir de uma autarquia federal um imóvel residencial urbano. O sinal e parte substancial do preço são pagos no momento da lavratura da escritura pública de promessa e compra e venda, que é prontamente registrada no RGI competente. O saldo do preço será pago em várias parcelas. Após o registro da promessa de compra e venda, marque. Passa a incidir o IPTU a ser pago pela autarquia. O que a gente tem que entender aqui? Também é uma questão um pouco letra de lei, um pouco letra de súmula, na verdade. Mas o que a gente já entende aqui pelo item A? A gente sabe, né, que em regras, devido à imunidade recíproca, as pessoas de direito público interno, que nesse caso aqui, que a gente está tratando é a autarquia federal, elas não pagam impostos. Elas não pagam impostos. Então, a gente já poderia desconsiderar esse item A, porque ele fala que a autarquia vai pagar o IPTU. Mas se a autarquia, que é uma pessoa jurídica de direito público interno, ela tem a imunidade recíproca, então ela não pagaria esse imposto, não pagaria o IPTU. Letra B. Continua a não incidir o IPTU por força da imunidade da autarquia, no caso aqui ele está falando da imunidade recíproca, cujo nome continua vinculado ao imóvel no RGI, ainda que agora a autarquia figure como promitente compradora. Isso aqui é o item falso, mas é de uma súmula que a gente vai tratar quando a gente falar do item correto. C. Passa a incidir o IPTU, a ser pago solidariamente pela autarquia e pelo fulano de tal. A gente acabou de falar que a autarquia ela tem a imunidade recíproca. Então, um pagamento solidário, a gente estudou lá em obrigações de civil, a gente vê que o fulano de tal, que no caso é o particular, que vai comprar aí esse imóvel,
ele vai responder de forma solidária, de forma conjunta com a autarquia. Mas se a gente acabou de ver que a autarquia não paga, então ela não tem como responder solidariamente. E item D, por exclusão, nosso item correto, passa a incidir o IPTU a ser pago por fulano de tal, ser pago pelo particular, uma vez que registrada no RGI a promessa de compra e venda do imóvel. Aqui, pessoal, a gente está baseando esse item correto na súmula 583 do STF, súmula 583, pronto, do STF. Complicado de escrever aqui sem o mouse. Pronto. Item D, a gente está baseando na súmula 583 do STF. A gente vê que um contrato de promessa de compra e venda com o particular passa a ser, então, o contribuinte do imóvel. Mas, assim, a gente também poderia marcar usando uma dica que um professor me deu há um tempo atrás e que é uma dica muito interessante. Se a gente está completamente na dúvida, sem entender uma questão sobre direito tributário, se a gente está, assim, parado, a gente não entende a gente não sabe nem qual item é falso, a gente nem está preso entre duas alternativas, a gente está completamente preso no item, sempre marque o que é mais favorável ao ente tributante, porque normalmente é a regra do nosso Código Tributário Nacional. Ele dá um favorecimento aí ao ente tributante, que é quem, no caso, vai receber o dinheiro. Então, nesse caso aqui, seria mais favorável ao ente tributante, por quê? Porque a autarquia não vai pagar o IPTU e que no momento de promessa do registro de promessa de compra e venda do imóvel, ou seja, essa compra e venda nem se efetivou ainda, ela simplesmente só foi registrada. O fulano de tal passa a pagar o IPTU, que era algo que nem não estava sendo pago pela autarquia. Então, é o item mais aí favorável ao ente tributante, resultando em ser o item correto. Questão 17, faltam só mais 4. Em 10/11/2020, foi publicada a Lei Ordinária Federal que majorava a alíquota previdenciária a ser cobrada do empregador, incidente sobre folha de salário e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. O que a gente sabe que é a contribuição previdenciária? É uma contribuição social de seguridade social. É uma contribuição social, que é uma espécie de contribuição especial que trata sobre a seguridade social. Diante desse cenário, a nova alíquota poderá ser aplicada. Aqui é uma pergunta sobre o princípio da anterioridade. O que a gente já sabe aqui? O que a gente já sabe? Que a contribuição previdenciária ela é um exemplo de contribuição social de seguridade social e que a contribuição social de seguridade social ela respeita apenas o prazo nonagesimal, a noventena. Eu vou colocar aqui, não, ou seja, a sua aplicação sempre será 90 dias após a sua publicação. Então, no caso da contribuição social de seguridade social, a sua aplicação sempre é 90 dias a partir da sua publicação. Então, vamos analisar aqui vamos analisar aqui os itens. Diante desse cenário, a nova alíquota poderá ser aplicada a partir da data de publicação, falso. A gente teria que saber aqui, para fazer esse item, as exceções não só à noventena, mas também ao prazo anual. B, 90 dias a contar da data de publicação, item correto, como a gente acabou de ver. A partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, isso aqui são para aqueles que respeitam apenas o prazo anual, então falso, como o imposto de renda, e a partir de 90 dias contados do primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Aqui misturou os dois, aqui já está falso. Então, temos como o item verdadeiro, item B. Os municípios podem instituir impostos que são da sua competência, conforme determinado pela Constituição da República de 88. Além desses, ainda tem direito a percentuais de outros impostos de competência dos estados. Esses tributos e percentuais são respectivamente. Essa matéria a gente não tratou no nosso GED ainda, então eu vou dar uma pulada nela, mas eu posso só mostrar para vocês que a resposta desse item aqui, ele está na nossa nota de aula que trata de repartição de receitas tributárias, repartição de receitas tributárias. Se eu não me engano, é a unidade 11 ou é a unidade 12. Mas se você quiser se aprofundar ainda mais, a gente consegue ver a resposta dele no artigo 158, inciso 3, e no artigo 158, inciso 4, a linha A da Constituição,
a gente vê aqui que a resposta correta desse item é o item D, que 50% do valor do IPVA vai para o município e 25% também vai para, 25% do ICMS também vai para o município em eventual cobrança. Sobre legislação tributária, na nossa questão 19, a gente também não viu, então a gente vai pular, mas ele está aí, o item correto é a item letra B, baseado no artigo 103, inciso 1º, inciso 1 do CTN, nosso Código Tributário Nacional. E para a nossa questão 20, vamos dar uma lida nela aqui, nossa questão 20, nossa última questão. Se o não uso, isso é alguém falando, se o não uso da faixa de atribuições, lê o faixa de atribuições, tu já pensa em competência tributária. A gente pensa que o ente tributante, a União, o Estado, os municípios, eles possuem atribuições para a criação de determinados tributos. Então, já fica com isso logo em mente. Se o não uso, então vamos traduzir já. Se o não uso da competência tributária fosse perecível, o próprio texto supremo, no caso a Constituição, ficaria comprometida, posto na contingência de ir perdendo parcelas de seu vulto, ou seja, ir perdendo importância, à medida que o tempo fluísse e os poderes percebidos pelas pessoas políticas não viessem a ser acionados, por qualquer razão histórica que se queira imaginar, ou seja, por qualquer razão. Ele está falando aqui de competência tributária, e aqui nessa questão ele está falando especificamente de um tipo de característica da competência tributária. E a gente vai analisar aqui uma por uma, só para que a gente entenda melhor e chegue no nosso na nossa resposta. Então, a característica de competência tributária abordada nesse texto quer dizer o quê? Que a competência tributária ela é indelegável? É falso. O que quer dizer a competência tributária ser indelegável? Quer dizer que uma vez recebendo uma atribuição da Constituição para criar determinados tributos, ela não pode repassar essa atribuição para outros entes tributantes. Então, digamos que a Constituição, por exemplo, ela atribui à União a instituição do IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas. Mas até hoje, até 2024, a Constituição, a União, perdão, não criou ainda nenhuma lei complementar sobre grandes fortunas. Ela não pode simplesmente passar essa atribuição para os estados, ou passar essa atribuição para os municípios. Mas não é o que ele está tratando aqui. Ele está tratando dessa competência, ela ser perecível, ou seja, ela perecer com o tempo, ela deixar de existir enquanto o tempo se passa. Privativa. Privativa não é muito uma característica da competência tributária. Ela quer mais dizer que cada ente tributante ele vai ter a sua própria atribuição para criar determinados tributos. Irrenunciável é aquela coisa de dizer que, só botar o F aqui, a competência tributária irrenunciável é aquela coisa que fala que se a União ela não criou até hoje o IGF, ela não pode simplesmente abrir mão dessa atribuição que ela tem. Então, por exclusão, a gente chega aqui no incaducável. O que ele quer dizer aqui? É basicamente que essa competência tributária, ela não prescreve. Essa competência tributária, ela nunca vai deixar de existir para a União. Ela daqui para o final dos tempos, ela sempre vai poder, salvo alguma emenda constitucional, óbvio, mas a União, ela sempre vai poder legislar sobre as grandes fortunas. Com isso, pessoal, a gente termina a nossa aula de hoje sobre as questões. Quero agradecer aqui a todos os que estão assistindo e desejar a vocês uma ótima prova. Abraço, gente.